O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula será tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs presentes aqui no santuário Nossa Senhora de Nazaré, em Belém, queridos irmãos e irmãs que estão coligados conosco através da Rede Nazaré de televisão e do nosso portal Basílica de Nazaré, o nosso Papa Francisco nos lembra que nós estamos empreendendo uma caminhada, dando passos, uma caminhada quaresmal com uma finalidade: nos prepararmos para bem vivermos a Páscoa, a ressurreição. Aliás, tudo aquilo que fazemos no sentido do esforço, da busca de uma melhoria de vida, é sempre com vistas a podermos chegar à nossa grande Páscoa, a podermos comemorar e participarmos da passagem da Páscoa do mesmo Senhor nosso. Neste sentido, ele então nos adverte: a Quaresma, a penitência, o jejum, os sacrifícios não têm uma finalidade em si mesmos. Não são um fim, são um meio, um recurso, um instrumento para que possamos novamente chegar à Páscoa. É por isso que ele então diz que nós devemos sim viver a Quaresma. Até ele usa uma expressão jocosa: botar o rosto da Quaresma. Mas não é para ficarmos sempre com o rosto da Quaresma, diz ele. É para chegar o dia em que colocamos o rosto da Páscoa, o rosto da alegria, o rosto da satisfação e da realização que devemos ter de viver, e de viver como filhos e filhas de Deus. Meus irmãos e irmãs, no tempo da Quaresma nós somos convidados aos 3 exercícios, que são o da oração, do jejum e da esmola, e tudo isso sustentados pela palavra. O substratum, a plataforma, nosso, o chão nosso é a palavra. É daqui que então tudo emana, é daqui que tudo surge, é daqui que nós
aurimos inspiração e graça para podermos viver e viver como filhos e filhas de Deus todo o tempo, mas especialmente o tempo da Quaresma. E a palavra hoje nos fala sobre 3 realidades que nós distinguimos quando lemos o trecho, especialmente do Santo Evangelho. Jesus faz-nos uma revelação, concede-nos um dom, ao mesmo tempo Ele nos dá um compromisso, um empenho, e também, não podemos ignorar, nos fala de uma punição. Vamos ver. Jesus nos confere um dom, nos concede uma graça, nos faz uma revelação. A palavra humana é sempre uma palavra frágil, quando não é mentirosa, quando não é falsa. No mínimo, é sempre fraca, frágil. Por isso, se usava um tempo dizer, palavra de honra, trato, acordo feito a fio de bigode, se dizia. Por que tantas vezes precisamos jurar? E até a Bíblia diz, Jesus mesmo diz, não é para jurar. Seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. O que passa disso vem do demônio. Nós aprendemos até mesmo na educação, não é isso? A educação simples da nossa casa. Não jure, porque quem jura se acostuma a mentir, é isso? Quem jura mente. E se você precisa se valer do juramento, é porque então você está inseguro daquilo que está dizendo. Por isso, a nossa mãe, que nos educava assim, estava concordando com Jesus. Seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. O que passa disso vem do inimigo. A palavra do homem é fraca. Por isso precisa se valer desses recursos, como até do juramento. Não assim a palavra de Deus. O profeta Isaías diz que a palavra de Deus é como a chuva. Imaginamos então uma terra seca. A chuva cai e ela não retorna, ou seja, não sobe em forma de vapor, porque ela vaporiza, sem antes ter fecundado a terra. Sem antes ter proporcionado ao mato, ao capim, à erva, à semente, ao grão de feijão, ao grão de milho, brotar, crescer e dar frutos. O profeta Isaías diz, assim é a palavra de Deus. Podes crer que ela não cai no teu coração, na tua consciência, sem produzir algum fruto, nem que seja mexer com a tua consciência, mesmo que tu não tome providência alguma para corrigir tua vida, mas a palavra te incomoda. A palavra de Deus, portanto, ela é eficaz, ela produz sim algum efeito. Por isso, deixe a palavra cair no seu coração, conceda às crianças, aos jovens, a palavra de Deus, que ela produzirá, sim, seus frutos. Por isso Jesus diz que passarão o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Não passará sem que tudo seja cumprido, até o pingo do i, até a vírgula, até o ponto, diz Jesus. Tudo se cumprirá. Meus irmãos e irmãs, isso traz um grande conforto ao nosso coração. A nós que de alguma maneira, quem mais, quem menos, manuseamos a palavra, ouvimos a palavra, lemos a palavra. Tantos irmãos e irmãs hoje aprenderam e fazem a Léxio Divina, ou seja, fazem
uma reflexão mais aprofundada, se apropriam da palavra, e isso tudo é muito bom. Produz os seus frutos dentro de nós. E muitas vezes nós lemos trechos da Bíblia que nós ainda não estamos conseguindo viver, ou que ainda não aconteceram em nossas vidas, mas nós não devemos desistir. Preste atenção. O Papa diz que Deus não desiste de ninguém e que nós não devemos, então, já querer ser mais do que Deus, desistindo dos outros, desistindo de nós mesmos, ou pior, desistindo de Deus, jogando a toalha, botando tudo a perder, porque a nossa fé fracassou. Não, nós devemos voltar a nossa atenção para o que diz a palavra de Jesus, exatamente isto. Antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Vamos então, meus irmãos e irmãs, buscar renovar em nós a confiança, pois nas promessas de Deus. Depois vem a responsabilidade. Nós, então, que ajudarmos outros a viverem os mandamentos, a ensinar-lhes, a ilustrar-lhes. Nós que trabalhamos com a evangelização não é outra coisa que anunciar Jesus Cristo de alguma maneira. Esses, diz Jesus, serão considerados grandes no reino dos céus. Há tantas maneiras de evangelizar. A evangelização explícita, essa que eu estou fazendo agora, uma pregação direta a vocês, falando de Deus, da sua palavra. A pregação do testemunho de vida, aquela em que nada se diz, e no entanto as pessoas conseguem ler do nosso modo de viver íntegro a mensagem de Deus. Em outros tempos difíceis da nossa fé, no meio das sociedades, se falava do testemunho. Testemunho é aquele que então a gente, sem até mesmo se declarar cristãos, mas queremos ser perseverantes na transparência das coisas sublimes que a palavra e que a fé nos levam a ter. O testemunho assim chamado. Em outros tempos se falava até mesmo do testemunho que se pode dar no meio da sociedade assim, o apostolado de salão se dizia, né? Ou seja, mesmo nos ambientes sociais, quem sabe até nos ambientes refinados, uma presença evangélica, no sentido de valores do Evangelho, faz muito bem. E hoje o nosso Papa nos convida a sairmos de nós, a igreja em saída, para então fazermos acontecer, pois, o Evangelho. Ajudar outras pessoas a conhecerem, a acolher Deus. Esses serão considerados grandes no reino. Então já vimos que tem, pois, a promessa, tudo será cumprido, tem o compromisso, a missão, ensinar outros a acolherem, e tem a censura, a sanção, o castigo, se quisermos usar esta palavra. Qual é? Quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros também a desobedecer, será considerado menor no reino dos céus. Ai, ai, ai. O contra-testemunho, que muitas vezes nem é explícito. Olha, não crê na palavra de Deus, não precisa ser desse modo. Já o nosso modo de falar,
modo de expressar as nossas escolhas, modo de tomar certas decisões, modo de agir, já transpiram, pois, a nossa descrença nos mandamentos de Deus, a nossa falta de fé, quando não o desprezo pela lei de Deus. Vamos, meus irmãos e irmãs, buscar, portanto, permanecer do lado de Deus, defender a sua palavra, pregar a sua palavra. E se você não tem algo útil, algo bom a dizer, fique calado, já está de boa medida, ao invés de abrir a sua boca para dizer coisas anti-evangélicas. Deus não gosta. Vamos, nesse tempo da Quaresma, pois, buscar aproximar-nos mais ainda da palavra, pedir o dom da fé, pedir a graça da perseverança, da força, do testemunho de Deus, para podermos assim, nós e nossos irmãos, como igreja, como comunidade, como sociedade, alimentar-nos e vivermos sempre da palavra de Deus, a qual, como a chuva, não retorna ao céu sem antes ter produzido muitos frutos. Um instante de silêncio.